Nós vamos então abrir lá no Evangelho de João, a nossa Bíblia. Se você não tem a Bíblia em papel, imprimida, você tem no celular. E você pode abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 3. Hoje nós vamos trabalhar bastante aqui no Evangelho de João. Queria também dar boas-vindas ao Edson Galão, meu grande amigo, meu querido. Perdoem por não ter te apresentado até o momento, mas sempre muito bem-vindo, sempre muito bom conversar contigo aí, nas nossas caminhadas, desde os velhos tempos, né? João capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Se você tem aquela Bíblia que tem uma fitinha, ponha no capítulo 3 e deixa aí que a gente vai voltar. Então, o texto está dizendo que tinha um homem chamado Nicodemos, que era príncipe dos judeus. No capítulo 7 de João, um pouquinho à frente, no versículo 50, nós vamos ler a respeito dele outra vez. Nicodemos vai aparecer 3 vezes na Bíblia, 3 vezes. Nicodemos, que era um deles, o que de noite foi ter com Jesus, disse-lhe: porventura a nossa lei pode condenar um homem sem primeiro ter conhecimento do que ele faz? Então essa é a segunda vez que o Nicodemos aparece, e a terceira está mais adiante, lá no Evangelho de João 19, capítulo 19, e o versículo é o versículo 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus, envolveram em lençóis e em especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação do sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde Jesus foi crucificado, e um sepulcro novo que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Feche os seus olhos. Espírito Santo, que a partir desse momento, como nós já te ouvimos através dos louvores, já te servimos através da nossa contribuição, e agora nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir e os ensinamentos que tens para nós através desta palavra. Oramos pedindo a tua inspiração, a tua unção e a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu estava meditando sobre o sermão de domingo, sobre a palavra de domingo, e eu dormi pensando, não sei se foi na quarta ou na quinta, e eu tive um sonho. E eu sonhei que eu estava pregando aqui essa noite sobre um homem chamado Nicodemos. E eu sonhei, eu pregava e falava desse homem. E quando eu acordei, eu senti o meu coração bem forte, e eu senti que seria essa a pregação para esta noite. Aí eu comecei a estudar, fui preparar, e me lembrei, no meio dos estudos, peraí, alguma vez eu já falei sobre esse Nicodemo. E como eu guardo todos os meus sermões, algum tempo atrás eram 1000, agora são quase 3000, todos guardados, catalogados, todos manuscritos, né? Chego em casa, já guardo lá, e quando não estiver mais aqui, com certeza alguém vai fazer muito bom uso, e vai, quem sabe, lançar esses escritos todos aí. E aí eu me lembrei que eu tinha alguma coisa escrita, e procurei no meu sermonário, e encontrei lá algumas anotações que eu fiz, uma mensagem que eu preguei em Luanda, em Angola, quando viajei com o Rivaldo para lá, vocês se lembram? Nós fomos inaugurar ali um templo em Luanda. Ele construiu uma igreja e entregou ali aquela igreja, deu aquela igreja para o bispo Vitor cuidar. Eu não sei hoje se ele está lá ainda, o bispo Vitor Adeoli, mas eu estive lá, tive a oportunidade de, por 3 dias, pregar seguidamente na inauguração de um belo templo em Luanda. Eu encontrei esta mensagem e fiz algumas adaptações para trazer para você hoje um tema baseado nesse personagem chamado Nicodemos, um homem chamado Nicodemos, e os 3 legados que ele deixou para cada um de nós. Você já ouviu falar de Nicodemos? Já ouviu falar?
já ouviu falar, já estudou alguma coisa sobre ele. Ele é um personagem muito interessante na Bíblia. Ele tem 3 legados que ele deixa para nós. Todo biblista, toda pessoa que vai ler a Bíblia, vai se encontrar com esse personagem apenas 3 vezes. Você vai ver ele aparecendo 3 vezes na Bíblia, e as 3 vezes que ele aparece é simplesmente incrível o que acontece. E ele deixa para nós 3 incríveis legados que nós devemos continuar na nossa vida. Deus busca homens e também mulheres que aprendam com ele e posteriormente deixem uma história para as futuras gerações. Deus está procurando pessoas que transformem lugares, transformem pessoas, transformem cidades, para que depois as futuras gerações se inspirem na vida desses homens. Um legado é um testamento. Legado é uma herança, legado é um modelo, é uma história que é deixada. Agora, legado é mais forte do que herança. Muitas pessoas se preocupam apenas em deixar herança para os filhos. Isso é bom, mas muito melhor ainda é você se preocupar em deixar um legado para os seus filhos. Herança é o que você deixa para eles desfrutarem no exterior. Casas, fazenda, carro, dinheiro, alguma coisa assim, que acaba logo. Mas um legado é diferente. O legado é aquilo que você deixa dentro dos teus filhos, dentro da mente deles, do coração deles, e aí nunca acaba. Ninguém consegue roubar aquilo que está no coração de uma pessoa. Então, é isso que nós falamos aqui. Inclusive, o ex-prefeito e meu amigo Carlos Nelson deixou um legado, e o filho dele, hoje, está querendo seguir esse legado. É um legado que foi deixado de pai para filho. E eu quero falar sobre esse triplo legado que Nicodemos deixa para todo cristão, para todo aquele que quer ter uma vida cristã normal, estável, vitoriosa, madura, uma vida cristã conforme a palavra de Deus. Então vamos primeiramente conhecer Nicodemos. Deixa eu apresentar para vocês o Nicodemos. Quem foi Nicodemos e quem era ele na época em que ele viveu? Bom, a Bíblia vai dizer várias coisas sobre ele. Uma delas é que ele era líder, um líder da nação de Israel. Jesus o chamou de príncipe dos judeus. No caso aqui a palavra príncipe quer dizer notável, um homem notável. Ele é chamado também de mestre dos judeus. Ele era membro do Sinédrio, uma espécie de STJ dos dias de hoje. Uma espécie de Supremo Tribunal dos Judeus. Então ele participava do Supremo Tribunal dos Judeus, ele participava do Sinédrio, ele era um homem que atuava também dentro da política, e nós não podemos fugir do tema porque estamos às vésperas das eleições também. Ele também é chamado na Bíblia de fariseu. Fariseu era a religião mais rígida da época, que procurava aplicar as leis de uma forma muito rigorosa a todos os seus seguidores. Resumindo, Nicodemos era um homem público. Nicodemos era uma pessoa pública, e o primeiro legado que ele vai deixar para nós, na primeira aparição dele na Bíblia, é o legado do desejo de buscar a face do Senhor. O desejo de buscar a Deus. No capítulo 3, voltando agora com a sua Bíblia aberta, no versículo 1 ao 3 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Até aí nós já lemos, continua. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, senão Deus, e se Deus não for com ele. Respondeu Jesus e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O versículo 2 é simplesmente inspirador. E Nicodemos foi ter com Jesus. Ele procurou a Jesus. Ele foi até onde Jesus estava. Que encontro! Se por um lado Nicodemos é chamado príncipe dos judeus, Jesus é chamado o príncipe da paz.
um encontro de dois príncipes, um príncipe, um homem público daquela época, e o príncipe dos príncipes, Jesus Cristo, o rei de todos os judeus e de todas as épocas, de todas as nações. Foi um encontro simplesmente maravilhoso, e o que mais me impressiona nessa frase é o que ela nos inspira. Ele foi até Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta: quem essa noite aqui veio para ter com Jesus? Levanta a mão e diga glória a Deus. Eu saí da minha casa, eu vim para a igreja para me ter com Jesus. Eu vim aqui para conhecer mais Jesus, para me entregar mais a Jesus, para pedir mais graça, mais misericórdia, mais força, mais sabedoria. Foi para isso que eu saí de casa. Eu vim ao culto para buscar a Jesus, porque a Bíblia diz que ele tinha ouvido falar dos milagres que Jesus tinha feito. Um deles, transformar água em vinho, no capítulo 2, e Nicodemos estava ouvindo maravilhas através das pessoas. Ele era um homem público, ele escutava o que o povo falava, o que corria na boca do povo. Olha, tem um homem ali, filho de José e Maria, o carpinteiro, ele está fazendo milagre, está ressuscitando mortos, está curando leprosos, ele está expulsando os espíritos ruins das pessoas, ele está fazendo libertação, ele está fazendo coisas incríveis. E a Bíblia então diz que ele sentiu um desejo de ir ter com Jesus. Ele vai até Jesus, e no versículo 2 ele diz assim: ele foi até Jesus e disse: Jesus, bem sabemos que você veio de Deus, porque ninguém pode fazer tanto milagre assim se não for de Deus. Então nós vemos que ele vai até Jesus, porque ele reconhece em Jesus alguém que pode mudar qualquer situação e fazer milagres. E ele vai até Jesus, mas o que me chama a atenção aqui também, nesse texto, é a palavrinha de noite. E foi Nicodemos buscar a Jesus de noite. Na Bíblia não tem nenhuma palavra a mais, nenhuma palavra desnecessária. Se tem algo ali, vai estudar, vai procurar, vai pedir inspiração de Deus, que tem alguma coisa importante aí. Por que será que Nicodemos foi procurar Jesus de noite? Existem algumas reflexões a fazer aqui, algumas bem óbvias. Pode ser que ele, como membro do Sinédrio, que trabalhava muito, naquela época e até hoje, trabalha durante o dia e tal, e não teve tempo, e à noite sobra aquele tempinho igual a gente, trabalha durante o dia, de noite a gente vem para o culto, nem todos, alguns ficam em casa, outros não querem vir para o culto mesmo, mas você está aqui essa noite, amém? Glória a Deus pela sua vida. E nós estamos aqui porque estamos à noite para buscar o Senhor. Uma outra razão pode ser o seu zelo. Ele era um homem público, e homens públicos infelizmente não podem ir onde querem, não podem ir a hora que querem, a um shopping, a um supermercado, porque é complicado. A fama, a publicidade muitas vezes faz com que eles tenham certos preconceitos e alguns cuidados até para aparecer em público. Pode ser que esse tenha sido um dos motivos de Nicodemos, um homem público, procurar Jesus à noite. Pode ser que foi exatamente o que eu acabei de dizer, a falta de tempo de uma outra oportunidade. Talvez Nicodemos tivesse medo de alguém ver, olha lá, foi lá na igreja, olha lá, foi lá, olha lá que está indo buscar Jesus. Talvez medo do julgamento dos outros. Ele era um fariseu, ele tinha a sua religião, está indo lá atrás de um outro líder. Pode ser que ele tivesse um pouco de vergonha. Hoje em dia as pessoas têm vergonha. Eu não sei como é que as pessoas não têm vergonha de fazer tanta coisa errada, e têm vergonha de ir na igreja. Tem vergonha de buscar a Deus, tem vergonha de levantar a Bíblia, tem vergonha de falar das coisas de Deus. Não devemos ser assim. Pode ser que uma dessas razões fosse a razão porque ele foi à noite, mas também pode ser aqui um código espiritual, que ele vai à noite justamente porque a sua alma estava sem luz, estava na noite, estava em trevas e precisava ser tocado pelo príncipe da luz, aquele que chegou e disse: eu sou a luz do mundo, e se alguém me segue, nunca tropeçará. E assim ele vai ter com Jesus, e chegando até Jesus, acontece algo que acontece com todo mundo, que está no capítulo 6 de João, capítulo 6, 37, veja comigo lá, olha só: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Preconceito zero em Jesus.
Acepção de pessoa, zero em Jesus. Ele não tem preconceito de ninguém. Toda pessoa que vem até Ele, de maneira nenhuma, Ele lança fora. Às vezes a gente fica achando que tal pessoa não deveria estar aqui, tal pessoa não deveria estar em tal lugar, tal pessoa não merece. Não, com Cristo é diferente. Toda pessoa que vem a Ele, Ele diz assim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. De maneira nenhuma. Então, quando Nicodemos vai até Jesus, ele é recebido por Jesus. Jesus recebe aquele homem e dá a ele instruções maravilhosas que nós vamos ver daqui a pouco. Que bênção! Com Jesus é desse jeito. E ali naquela noite, em algum lugar, não sei onde foi. Eu não sei onde foi esse encontro. Que lugar que eles se encontraram à noite. Não sei. A Bíblia não diz. Em algum lugar, Nicodemos viu o que nunca tinha visto e ouviu o que jamais tinha ouvido. O sermão mais importante da Bíblia, a mensagem mais incrível da Bíblia foi pregada a ele, a um único homem, a uma única pessoa. O sermão do novo nascimento, onde Jesus fala de uma vida gerada em nós através do Espírito Santo, uma mudança de vida, uma mudança, uma transformação de vida. E aí eu quero que você continue lendo comigo do versículo 3 em diante. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de dizer isso, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus disse: mas tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos, e o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem do Sinédrio, o homem do STJ, do Conselho Federal dos Judeus, do Tribunal dos Judeus, agora precisava ouvir alguma coisa sobre outro reino. Precisava se tornar agora um membro do Sinédrio Celestial. Agora ele precisava deixar o reino da terra e conhecer o reino dos céus. E para fazer isso ele tinha que nascer de novo. E ele fica numa confusão mental, porque ele diz: Senhor, como é que eu posso nascer de novo? Se um homem velho, como é que um homem velho vai entrar no ventre de uma mulher e nascer de novo? Jesus olhou e falou assim: mas você é um mestre e não entende essas coisas? Você entende das coisas da terra, mas você não entende as coisas do céu. Necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer. É necessário nascer do Espírito. E ele ouve ali então a maior de todas as pregações, a necessidade do homem ter um encontro com Deus, a necessidade de toda pessoa nascer de novo, a necessidade de toda pessoa mudar o seu rumo de vida, abandonar o pecado, a maldade, se tornar uma pessoa limpa, uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Foi a Nicodemos que foi dada essa mensagem. Foi ali aquele único homem. Toda pessoa já leu João 3,16, porque João 3,16 é a pérola da Bíblia. João 3,16 é a Bíblia em miniatura. Até mesmo o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, pregou durante anos e anos o mesmo versículo com mensagens diferentes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E quando a gente lê isso e vê isso escrito em todo lugar, a gente imagina que Jesus tenha pregado isso para uma multidão. Mas quando ele falou esse versículo, ele falou para um único homem, chamado Nicodemos. Um homem chamado Nicodemos. Então isso simplesmente é maravilhoso. Foi dito apenas a ele.
um privilégio incrível que esse homem teve. E esse é o grande legado que nós devemos ter, romper a noite da nossa vida e deixar o amanhã brotar em nós, nascermos de novo, termos uma vida nova em Cristo, termos uma vida nova com o nosso Deus, nascer de novo. Tem uma frase muito importante, que eu sempre falo ela: quem nasce uma vez morre duas, e quem nasce duas vezes morre uma. Ou seja, se você tiver um novo nascimento, em arrependimento, em entrega da sua vida a Deus, e tiver sua vida transformada, você recebe o que? A salvação. E aí você não morre eternamente. Quando chegar a sua hora, você passa da morte para a vida. Mas aquele que infelizmente não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. São palavras de Jesus a Nicodemos, verso 2: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quantos querem ver o reino de Deus aí? Levanta a mão bem alto e diga amém. Aleluia. Esse é o primeiro legado. Nicodemos nos deixa isso. Ele deixa para nós essa mensagem: olha, você precisa nascer de novo. O segundo legado, a segunda aparição de Nicodemos, é o seu testemunho de fé e sua defesa da fé. João 7:44. João 7:44, nós vamos ver aí. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus e lhe perguntaram: por que não o trouxeste? E responderam os servidores, aqui servidores em algumas outras bíblias, soldados, policiais mesmo: nunca homem algum falou como este homem. E responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele porventura algum dos principais dos fariseus? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, e que na noite tinha ido ter com Jesus, disse-lhe: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e conhecer que mal ele fez? Aqui nós vamos ver uma cena muito incrível. E o que mais nos impressiona aqui é aquilo que acontece com quem vem a Jesus. Toda pessoa que vem a Jesus vai se tornar, sem dúvida nenhuma, alguém que vai testemunhar dele já no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. E o que nós estamos vendo aqui nessa aparição, nessa evolução de Nicodemos. Primeiro ele vai até Jesus de noite, vai cheio de perguntas, quer conhecer algumas coisas. Jesus fala com ele, Jesus dá a revelação do reino a ele, e eu creio que Nicodemos nasceu de novo naquela noite, e continuou a sua vida, e a vida continuou para Nicodemos, e aparece ele agora, defendendo a Jesus Cristo. Vamos aqui entender essa parte. Os ensinos de Jesus chocavam o sistema da época. Os ensinos de Jesus incomodavam o sistema religioso e político da época. A maneira como Cristo falava, a maneira como Cristo pregava, a forma como ele apresentava o reino, totalmente desinteressado, totalmente verdadeiro, incrivelmente maravilhoso, simples e humilde de coração, chocava os interesses dos poderosos da época, sendo que a Bíblia então diz que eles começaram a armar a prisão de Jesus, para posteriormente matá-lo. E o que acontece aqui nesse texto, você pode ler com mais calma toda a história, mas estou fazendo um resumo aqui. O que acontece aqui é que os fariseus, líderes do sinédrio, as autoridades da época, invejosos do ensino de Jesus, que era simples, mas poderoso, mandaram soldados para prender Jesus e trazê-lo para interrogá-lo. Lá foram os soldados, pegaram suas armas, foram lá. Chegaram lá, encontraram Jesus pregando, Jesus falando com as pessoas,
Bem-aventurados os puros de coração, os limpos de coração. Quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ame o seu irmão, perdoe o seu irmão. Os ensinos incríveis de Jesus. E os soldados que foram para prender, de repente foram presos por Jesus. Ficaram olhando para ele, olhando e pensaram entre eles: como que nós vamos prender um homem desse? Como é que nós podemos prender um homem? Não tem como. Não tiveram coragem, não tiveram nenhum tipo de reação violenta contra Cristo e voltaram para o Sinédrio. Cadê o homem? Vocês não prenderam ele? Não prenderam. Por quê? Porque nós nunca vimos ninguém falar como ele. Ô glória! Nós nunca vimos ninguém falar com tanta graça, com tanto amor. Não conseguimos, não deu, a gente não conseguiu. E aí os homens ficaram enfurecidos. Falaram: será que vocês creram nele? Será que alguém do Sinédrio aqui também creu nele? Aí levanta quem? Quem vai falar agora? Quem vai falar? Nicodemo. Nicodemo, lembre-se que ele é um homem público, lembre-se que ele é um homem de autoridade, lembre-se que ele tem autoridade ali no Sinédrio, ali no conselho, e ele diz assim: ei, peraí. A lei que a nossa religião prega, a lei que a nossa nação vive, ela condena um homem sem primeiro investigá-lo? Condena um homem sem crime? E aí ele cita, na verdade sem citar, mas ele se refere à lei de Deus de Deuteronômio capítulo 1:16, que diz assim: não se deve julgar um irmão, não se deve condenar um irmão sem que antes se apure os crimes e os problemas que vem sendo acusado. Então ele levanta e ele fala assim: como pode vocês querer prender um homem, vocês querer condenar um homem, sem primeiro vocês trabalhar na reta justiça e compreender a justiça? E aí eu fico olhando, que diferença, né? Que diferença desse homem agora daquele que foi procurar Jesus de noite algum tempo atrás. Envergonhado, zeloso, cuidado, né? Ali oculto, sem querer ser visto. Agora não, agora ele está lá enfrentando as feras, enfrentando os homens com ódio no coração, querendo prender um homem inocente. Ele se levanta, se posiciona e diz: como é que é esse negócio aí? Que negócio é esse? Vocês querem prender um homem sem antes consultar os seus crimes, sem antes saber se é verdade. E ele faz aí uma defesa, ele não se cala, e com coragem ele enfrenta aquele Sinédrio. Eu fico olhando hoje para os nossos dias e não é muito diferente do que acontece nos dias de hoje, na nossa nação e também fora da nossa nação. Mas ao mesmo tempo eu me alegro, porque existe cada vez mais homens de posição, homens de posições elevadas e importantes, de várias classes, tanto na política, no esporte, no empresariado, que estão saindo da noite, estão saindo do anonimato e estão levantando a sua voz, falando da palavra de Deus. Nós estamos vendo hoje que em todos os setores da nossa sociedade, em meio aos homens importantes, aqueles que, como Nicodemos, não somente buscam a Jesus, mas testemunham de Jesus com veracidade e com testemunho verdadeiro, e se posicionam com os valores da família, da palavra, e que não medem esforços para se tornarem vozes no meio de uma sociedade corrompida, que a cada dia está se afastando disso aqui, está se afastando do livro da lei de Deus, da palavra de Deus, que a cada dia estão tentando anular. É até proibido hoje você ler Bíblia nas escolas, é até proibido você fazer uma oração nas escolas. Antigamente as aulas começavam com o hino nacional, as aulas começavam com uma oração. Hoje estão querendo proibir, mas estão liberando todo o lixo, toda a obra de literatura que acaba com a mente das nossas crianças. Mas aqui está um homem, Nicodemos, que se levanta, e Deus tem levantado pessoas, e por isso eu disse: vamos orar para que Deus levante os melhores vereadores na cidade, que Deus levante os melhores prefeitos na cidade, e que o nosso Brasil não caia no rumo que está querendo ir. Que nós possamos ter Nicodemos
dentro do sinédrio, nas prefeituras e em todo lugar de autoridade. O exemplo desse homem público nos deixa um legado maravilhoso aqui. Nos deixa um legado, e eu quero que vocês me perdoem hoje por estar citando tanto o meu amigo Carlos Nelson, mas eu tenho que fazer isso. O Carlos Nelson era um homem público que não se envergonhou da palavra de Deus enquanto eu o conheci. Quando ele ouviu aqui a pregação da cruz, a glória da cruz no último sermão, no 10º sermão, e eu fui convidado pelo Moacir, vereador Moacir, em algumas das inaugurações de obras dele, e eu brincava, eu chegava meio atrasado, ficava meio escondidinho, para ele não me ver, porque se ele me visse, ele falava assim: pastor Dal Campo, que pregou sobre a cruz, e que muito tocou meu coração, e eu aprendi sobre a cruz. Ele falava isso, gente, na frente de todo mundo, não tinha vergonha, não tinha, ele se posicionava, falava mesmo sobre essa questão, e é ao que me veio à mente agora. Então Nicodemos buscou a Jesus no secreto, mas testemunhou em público. Quem entendeu? Ele buscou a Jesus, mas quando o encontrou, não guardou mais para si mesmo. E você vai ver no terceiro ponto agora, que coisa incrível, eu vou encerrar aqui, que coisa linda que ele faz logo depois que ele se torna alguém que vai testemunhar ali de Jesus. Busca no secreto, mas testemunha em público. Enfrenta e defende a sua fé diante daqueles que não tinham fé. Encerrando, o terceiro legado de Nicodemos: ele serviu a Jesus Cristo. Ponto 1, buscou a Jesus. Ponto 2, defendeu a Jesus. Ponto 3, serviu a Jesus. João 19:38, você vai ver o final dessa história. Que emocionante, que coisa linda. João 19:38. A sepultura de Jesus. Depois disto, José de Arimateia, preste atenção que entra um novo personagem na história. José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, era igual Nicodemos, escondidinho, oculto. Ele era discípulo de Jesus, mas não gostava de falar que era, não falava para ninguém. Se alguém perguntar: você é evangélico? Você é... Não, sabe como é que é? Ele dava uma enrolada, gaguejada, né? Então José de Arimateia era discípulo, mas era oculto. Por quê? Medo dos judeus, medo de ser descoberto. Ele rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido de noite a Jesus. Todas as vezes fala isso, né? Levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus, envolveram em lençóis e com especiarias na preparação para o sepulcro. E havia um jardim naquele lugar onde ele foi crucificado, e um sepulcro novo, que ainda ninguém tinha sido posto. Ali, pois, fizeram a preparação do corpo e puseram a Jesus. Aqui nós vemos Nicodemos servindo a Jesus. Nicodemos deixa aqui um legado muito importante que todo cristão precisa entender, que é a arte de servir. A arte de servir é a melhor de todas que nós devemos aprender, e servir é uma arte que tem que ser aprendida. E como um servidor público, Nicodemos agora vai servir a Jesus. Havia chegado a hora pela qual Jesus veio ao mundo. Por que Jesus veio ao mundo? Alguém sabe aqui? Ele veio para morrer, gente. Jesus veio ao mundo com um único propósito: morrer no meu lugar, no seu lugar. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus entregou o seu Filho para ser sacrificado em nosso lugar. O pecado tinha que ser punido, mas ao invés de punir a humanidade, Deus pune o seu Filho inocente, nascido da Virgem Maria, sem a semente do homem, sem a semente do pecado. Só Ele podia fazer a expiação do pecado e purificar o ser humano. E chega essa hora, e aí vem aquele grande sofrimento que você deve ter visto quando assistiu o filme A Paixão de Cristo.
Se não assistiu, é bom assistir, porque ali você vai ver um pouquinho só, não é tudo, um pouquinho do que Jesus sofreu, o abandono dos amigos, a traição, a cruz, a crucificação, a sua morte pendurada na cruz, para cumprir a profecia de Isaías 700 anos antes. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz e perdão estava sobre ele. Não foi um acidente, não foi a vontade do homem que levou Jesus à cruz, foi a necessidade de redenção da humanidade. Para isso ele nasceu e viveu. Então aconteceu a crucificação, e Jesus está lá na cruz, e a Bíblia diz que o sábado estava se aproximando. Sexta-feira à tarde, Jesus morre na sexta-feira, 3 horas da tarde, e vai se aproximando, a virada do dia para os judeus é às 18 horas, 6 horas da tarde já seria sábado. Ninguém poderia fazer absolutamente nada no sábado, então eles começam a se retirar daquele local, né? Os judeus começam a ir embora para ir fazer seus compromissos religiosos, né? Religiosos, acabaram de fazer uma maior injustiça de todo mundo, mas depois vai lá cumprir o seu rito religioso. Por isso que Deus não salva através da religião, salva através do novo nascimento. Alguém pode glorificar a Deus? Aleluia! Mas eles achavam que estavam fazendo uma coisa certa, assim como Saulo achou que fazia a coisa certa matando os cristãos. Ele achava que era certo na cabeça dele, até conhecer o verdadeiro Senhor Jesus, né? E o povo então começa a ir embora. Imagine, Jesus está na cruz lá, os 2 ladrões lá, Jesus, o povo olha, tal, deve ter umas 4, 5 horas, aí o pessoal começa a ir embora. De repente alguém vê alguém se aproximando, alguém vem fazendo o caminho contrário, a multidão está indo embora, porque eles têm que ir lá, fechar suas casas, que ninguém pode fazer nada no sábado. Mas 2 personagens estão fazendo o caminho contrário, estão indo para a cruz. Um deles é o nosso homem, um homem chamado Nicodemos. Ele carrega alguns pacotes na mão, uns pacotes. Do lado dele está o senador honrado que esperava o reino de Deus, chamado José de Arimateia, amigo de Nicodemos, e que Nicodemos tinha convencido ele a sair do anonimato e se tornar um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. E ali naquele sinédrio eles entram num consenso que eles deveriam fazer algo que nenhuma outra pessoa poderia fazer a não ser os 2. Preste atenção no final dessa mensagem. O príncipe Nicodemos, cheio de pacotes na mão, com um amigo que levava um documento na sua mão, pergaminho, um documento. Nesse documento tinha a assinatura do governador Pôncio Pilatos. E eles estão indo para a cruz. Um tem um documento na mão, o outro tem pacotes na mão. Aleluia. A Bíblia diz que naqueles pacotes tinha 50 quilos de perfume, 50 quilos de mirra e aloés, que custava o montante de 100 libras. Era um perfume caríssimo na época, e que somente pessoas ricas, e a Bíblia diz num outro texto, que José de Arimateia, além de senador, era um homem rico, e tinha um túmulo novo no jardim do Getsêmani, perto ali onde Jesus foi crucificado. Só que tudo isso não era coincidência. Havia uma profecia em Isaías capítulo 53, que o Messias seria enterrado num túmulo de um homem rico. Então estava se cumprindo o quê? Muitas profecias, inclusive esse pequeno detalhe, que você pensa que é um detalhe, mas não é. Tinha que se cumprir toda a palavra. Agora Nicodemos e o seu amigo Zé, o Zé de Arimateia, o homem rico, discípulo oculto, que agora se revela e não é mais oculto,
agora ele vai dar a cara para o mundo ver. Agora, em todo lugar do mundo onde esse evangelho for sendo pregado, em todas as gerações, todo mundo vai saber que José de Arimateia não é mais um discípulo oculto, mas é um discípulo revelado. E ele está lá junto com Nicodemos. José de Arimateia tem um papel, um documento. Nesse documento, a Bíblia diz que havia uma petição ao governador. E a petição era que o governador, que Pôncio Pilato, permitisse eles tirar o corpo de Jesus da cruz, passar aqueles perfumes, a mirra e o aloés, embalsamar a Jesus conforme a tradição judaica, envolver em lençóis e levar para o túmulo. E a Bíblia diz que mesmo, talvez mesmo sem saber o que estava fazendo, Pilatos permitiu, colocou seu anel no documento e permitiu que Jesus fosse tirado e recebesse um luxuoso serviço funeral, fosse envolvido em lençol e levado ao túmulo. Nicodemos faz isso com seu amigo José de Arimateia, faz isso ao seu mestre, que falou tanto ao seu coração. Como disse, um serviço que os 12 apóstolos não podiam fazer. Pedro não podia, João não podia, Mateus não podia, nenhum apóstolo podia, nenhum familiar de Jesus podia. A mãe, a Maria não podia, os irmãos de Jesus não podiam, os parentes não podiam fazer, mas ele podia fazer aquilo. Sabe, queridos, parentes aqui, ó, tem pessoas, tem coisas que só algumas pessoas podem fazer. Nesse caso, só José de Arimateia e Nicodemos podiam fazer esse plano, eu vou explicar, e fizeram. Tem coisas que só você pode fazer, então faça. Tem coisas que Deus deu para você fazer, então faça. Faça aquilo que você pode. E não importa o que as pessoas vão falar de você, não importa o que as pessoas vão dizer de você, se vão zombar, se vão te achar ridículo. Tem pessoas nessa cidade que estão me achando ridículo. Fazer uma construção dessa para levar drogado lá dentro, para levar os párias da sociedade, as pessoas que não têm valor nenhum, essas pessoas não prestam. Já disseram para mim, na minha cara, de cada 10 é um que você vai salvar. E eu sempre respondo: se esse um for um Vilmar da Campo, vai valer a pena. Se esse um for um Moacir goleiro, vai valer a pena. Se esse um for um Leles, vai valer a pena. Diga o seu nome aí. Alto, alto. Se esse um for você, já valeu a pena. Aleluia. Se Jesus tivesse vindo ao mundo e só tivesse um pecador, ele teria morrido por esse pecador. Então, meus irmãos, tem coisas que somente você pode fazer. Mas por que os outros não podiam tirar o corpo de Jesus da cruz? Porque o corpo de Jesus era vigiado por guarda armada, e havia somente alguém que poderia liberar isso. E se ele não tivesse sido tirado de lá, claro que isso Deus não ia deixar acontecer, mas ouçam, se Jesus não é tirado antes das 6 horas daquele lugar da cruz, ele seria comido por corvos que já estavam rodeando ali. Isso acontecia naturalmente. Depois pegavam o que sobrava e jogavam num lixão em Jerusalém. E ali porque na cruz era apenas os ladrões, os bandidos, homens de má índole que morriam lá. Lembre-se que Jesus só morreu lá porque estava nos substituindo. Nós éramos tudo isso, ele não. Então, o ato de Nicodemos e José de Arimateia de tirar o corpo de Jesus da cruz, somente eles podiam fazer, porque eles tinham direitos legais. Pedro não podia chegar na frente de Pilatos, João não podia chegar, mas um senador podia. É por isso que nós temos que colocar nos lugares de autoridade de nossa cidade homens que podem fazer certas coisas que o pastor não pode, que o diácono da igreja não pode, que o presbítero não pode, mas um político bem intencionado que espera o reino de Deus, esse pode. Esse pode, e por isso nós não devemos ser ignorantes nessa questão, mas devemos apoiar todos aqueles que esperam o reino de Deus e que podem fazer alguma coisa pelo corpo de Jesus. E quem é o corpo de Jesus hoje?
é a igreja é o corpo de Cristo, e nós precisamos de pessoas que lutem para defender o corpo de Cristo, dos abutres, dos corvos que querem machucar a igreja, que querem atacar a igreja, que querem jogar a igreja muitas vezes no lixo. A maior instituição que recupera vidas e que transforma a pessoa na face da terra chama-se igreja. É por isso que na Bíblia o profeta e o rei andavam sempre juntos. Sempre juntos. O rei pedia oração para o profeta, e o profeta abençoava o rei e dava conselhos ao rei. E é por isso que eu sempre tive um acesso muito especial com os prefeitos que passaram na nossa cidade, vereadores, sempre pedindo oração, sempre buscando, sempre pedindo um conselho, e naquilo que eu posso, na minha humildade, eu posso contribuir também, porque esse é o papel não só meu, mas de você que também é um cristão. E eu encerro esta mensagem numa solene e respeitosa imaginação. Os dois amigos, Nicodemos e o Zé, a cruz foi baixada, e eles tiraram os pregos das mãos de Jesus. E na qualidade de pastor, eu já preparei corpo também para funeral, já, muitas vezes, inclusive preparei o meu pai. E quando você está fazendo um serviço desse, fazendo a barba, fiz a barba do meu pai, no necrotério, fiz a barba dele, coloquei a roupa, preparando ele, junto com as pessoas autorizadas, eu tive essa autorização para estar lá. Eu fico imaginando Nicodemos limpando o sangue do corpo de Jesus com os lençóis, passando mirra, passando bálsamo, e tenho certeza que ele viu as marcas do chicote nas costas de Jesus, 49 chicotadas, a costa de Jesus toda esburacada, porque o chicote tinha osso e ferro. O osso fazia hematomas e o ferro tirava a lasca das costas. Foi 50 menos 1, era o castigo romano. 50 chicotadas menos 1, 50 menos 1, 49. Cristo levou 49 chicotadas nas costas. A ciência provou que existem 49 doenças, cabeças. As demais são ramificações delas. Para cada chicotada, Jesus curou uma das doenças e um dos pecados mais sérios da nossa vida. Tudo profético, tudo. E Nicodemos via aquelas costas. Nicodemos e seu amigo José de Arimateia, enquanto passava mirra e aloés no corpo de Jesus, tão machucado, cabeça dobrada de tamanho, a cruz que penetrou na cabeça, a cana que bateu nos espinhos, está tudo narrado na Bíblia com detalhes. O couro cabeludo dobrou de tamanho, a cabeça de Jesus ficou enorme, todo desfigurado. E lá estava Nicodemos limpando o sangue, passando perfume naquele corpo, um silêncio. Talvez ele olhava para José de Arimateia, não saía palavra nenhuma da boca, mas saía lágrima dos olhos. Talvez naquela hora Nicodemos lembrava as palavras de Jesus: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nicodemos, novo nascimento. Nicodemos, reino dos céus. Tudo aquilo vinha na cabeça, como vinha as melhores lembranças com meu pai, quando eu estava preparando o seu corpo também. Os melhores momentos, Nicodemos se lembrava, e uma coisa estava certa: ele estava ali servindo a Jesus, cumprindo profecias da Bíblia, e em todos os lugares onde esse evangelho for pregado, ele será lembrado como o homem que tirou Jesus da cruz,
preparou o seu corpo para o seu sepultamento, seu serviço, sua doação. 100 libras, 50 quilos de perfume caro, tudo aquilo é lembrado na Bíblia. E quando eu vejo aqui no nosso meio, aqueles irmãos que levaram o tijolo lá para aquela clínica, que levaram o piso, que levaram as portas, que abriram as estradas, aqueles irmãos que vão lá rastelar, aqueles irmãos que vão trabalhar, aqueles irmãos que levantaram essa tenda, as pessoas que nesses 37 anos fizeram alguma coisa aqui, eu fico pensando, tudo está registrado, irmão, tudo está registrado. Tem um versículo na Bíblia, em Atos capítulo 10, verso 4, de um italiano, o primeiro italiano que se converteu a Cristo, chamava Cornélio. A Bíblia diz que a oração e a esmola que ele dava, estava em memorial, perante o Senhor. Atos 10, 4 aqui, né? Pode pôr Atos 10, 4. Deus fala para ele: olha, Cornélio, só um parênteses aqui, ó. O que você faz está lá no memorial. O que você faz está lá, ó. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Hoje o pastor Leles falou da oferta, e aí você saiu, pegou a sua oferta, veio aqui, colocou, você pegou o celular, fez o Pix ali no boletim. Sabe o que está acontecendo? Isso aí está em memória. A Bíblia diz: nem um copo d'água que você dá a um dos pequeninos ficará sem recompensa. Um copo d'água tem recompensa. Imagina o que você faz, suas horas de trabalho, suas orações, sua intercessão, sua doação, o que você faz pelo reino, pelas pessoas, pelo teu próximo, pelos teus filhos, pela tua família, pelos teus netos. Tudo isso tem recompensa. Esse terceiro ponto, Nicodemos servindo a Jesus, está baseado em João 12, 26. Todo aquele que me serve, vem a mim, e todo que me serve, meu Pai o honrará. Deus nos honrará no devido tempo, porque tudo que fazemos está em memória. Após 3 dias, Cristo no túmulo, eu estive lá 3 vezes em Jerusalém, no túmulo, e toda vez que a gente entra no túmulo de Jesus, ali em Jerusalém, não tem como não lembrar disso aqui, envolvido em lençol, não tem como lembrar, e você entra lá, o túmulo está vazio, porque Cristo não está mais lá, Ele ressuscitou, aleluia, Ele ressuscitou. E a vida de Nicodemos continuou depois da ressurreição. Jesus subiu ao céu, os discípulos começaram a fazer a obra, a igreja, até chegar nos dias de hoje. Nicodemos era um deles, e a tradição diz que ele viveu 90 anos, e que ele se tornou um rabino influente e importante em Jerusalém, em todo Israel, respeitado. E ao morrer, ele entrou naquele reino que ele foi perguntar a Jesus naquela noite inesquecível, naquela noite incrível. Jesus falou: Nicodemos, necessário você nascer de novo, necessário você se posicionar, você se entregar. E ele fez isso, e pela vida dele nós vemos que isso aconteceu. Um homem chamado Nicodemos, o significado do seu nome é vitorioso entre o povo. Vitorioso entre o povo. A história de Nicodemos é a sua história. A história de Nicodemos é a minha história. A história de Nicodemos deve ser a história de cada um de nós. Desejar a Cristo, testemunhar de Cristo e servir a Cristo. Se você quer ser esse homem, fica de pé, essa mulher, fiquem de pé para a gente cantar e orar logo na sequência.